Porque a esquerda tenta de todas as maneiras destruir a família, criticar a família e colocar na tua cabeça que ter filhos custa extremamente caro e que não vale a pena. No vídeo de hoje, além de eu responder a essa questão, por que a esquerda faz isso, o pessoal da canhota, eu vou responder outra questão. Por que é o ato mais revolucionário da tua vida ter uma família? E o que você ganha? Na realidade, o que você conquista tendo uma família? Meu nome é Nuno Vanceta, eu sou um psicólogo um pouco fora da curva, muito fora da curva. Eu acho que você já percebeu que eu não sou de as palmas da esquerda. Cara, se você é de esquerda, chegou nesse vídeo aqui, me escuta. Eu acho que vale a pena, quer dizer, eu tenho essa tendência, eu tenho uma tendência a acreditar na boa vontade das pessoas, mas possivelmente você já deve estar me xingando demais, porque eu me posiciono, e tá aqui um diferencial gigantesco. Aliás, é muito difícil você construir um canal aqui no YouTube, ainda mais sendo do meu posicionamento, ainda mais fazendo o que eu faço. Então, para você não custa nada clicar, compartilhar, curtir e se inscrever no meu canal. Vai me ajudar demais. E passar esse vídeo também, cara, para outras pessoas que querem entender por que a canhotagem quer destruir uma família, por que a mentalidade revolucionária, eu estou indo um passo anterior, quer destruir a família e o que de mal tem em construir uma família. Pelo contrário, a tua vida começa quando você tem uma família. Vamos lá, vamos respirar, vamos ficar com calma e vamos à questão central. Por que ter uma família ameaça tanto? Porque ter uma família é responsabilidade. E o que eu perco quando eu tenho responsabilidade? Nada. Você não perde nada. Você vai perder o grupo, né, cara? Eu acho que assim, um sujeito responsável, ele não deve satisfação ao grupo, funcionamento clássico das pessoas afetadas. Não é porque você tem grupo que você é afetado. O problema é, olha só, que você agora vai entender porque na sua faculdade é tão difícil ir contra esse pessoal da canhotagem. Até que na minha faculdade foi extremamente difícil, eu fui caçado na universidade de várias maneiras, minado de várias maneiras, porque eu era responsável, eu era um sujeito que entendia que na medida do possível, ele tem que se responsabilizar pelos próprios atos e principalmente pagar o preço pelas próprias ações. Sendo que em um grupo, você nem sempre paga o preço pelas suas próprias ações, visto que o grupo te protege, o famoso movimento de manada que a gente fala dentro da psicologia. Ter uma família é estar à frente, e aí eu estou fazendo um recorte principalmente masculino, nós homens, nós que estamos sendo cada vez mais rechaçados. Eu tenho dislexia, cara, eu confundo muitas palavras. Pode tirar sarro, tire sarro, porque, meu pai do céu, se tem um sujeito que troca palavra, sou eu. Então, porque nós homens estamos sendo perseguidos cada vez mais, estamos sendo feminilizados, estamos sendo relativizados em nosso papel, estamos quase que observando um sequestro das nossas responsabilidades, porque nós somos a ponta da lança da família. Nós somos aqueles que colocaremos a nossa vida em sacrifício pela nossa família. Eu nunca aceitaria o seguinte cenário, minha esposa se sacrificar pela minha família. Isso é impensável. Por quê? Porque ela não foi feita para sacrificar-se pela família. Nuno, o que você está querendo dizer por sacrificar-se? Eu estou querendo dizer dar a vida. Não. Ela pode fazer isso para o filho. Quantas mulheres acabam que perecem no momento do nascimento dos seus filhos? Ou daria um rim pelos seus filhos, o seu coração pelos seus filhos? Isso é muito espontâneo, mas não pelo marido. Nós não podemos aceitar. Maridão, se você acha que tua esposa deveria dar um órgão por você, você está muito desorientado. A mentalidade revolucionária já corroeu a madeira do seu cérebro. Já era, o cupim já entrou. Você está começando a relativizar não só o seu papel, mas o que você veio fazer aqui em termos de vocação. E é esse o ponto, e o que faz com que a canhotagem odeie tanto a família, porque a família tem, de fato, papéis a serem executados. E para esses caras, papel é algo relativo. A construção social masculina, a construção social feminina, a relativização da biologia, são os mesmos que vivem batendo naquele ponto, você é anti-ciência. Esses não sabem definir o que é ciência e são anti a biologia em si. Aqui eu não tô falando nada contra quem não se sente ser. Nada contra, cara. A vida é tua, o problema é teu.
não tem nada a ver comigo. Mas fato é, o homem tem mais, sim, inclinação ao sacrifício do que a mulher. A própria testosterona faz isso com o nosso cérebro, cara, isso é clássico. O cérebro é extremamente sensível, masculino, à testosterona, e quando nós temos níveis de testosterona saudáveis, nós somos homens que estamos colocando e gostamos de um certo apetite ao risco. O homem é aquele, né, teve até o tiroteio no hotel em que o Trump faria um discurso. Se você pegar esse vídeo, você vai ver que as seguranças se agacham e os homens vão em direção ao problema. Isso que a testosterona faz. A mulher, ela protege e o homem avança em direção ao problema. O que nós vemos? Um dia até coloquei um vídeo bem interessante lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, segue lá no Instagram, @NunoVanceto. Uma mulher e um homem, um casal sendo assaltado, o homem sai correndo. Isso é coisa ridícula, é cafona. Isso chama, evoca a nossa atenção e evoca o espanto. É muito cafona, é tosco, não é uma posição e uma atitude masculina. Mas como relativiza a masculinidade, assim vai caminhando a humanidade, né? Então, a responsabilidade, capacidade de responder ao chamado do sacrifício, ao chamado do cuidado da mulher. Mulheres que queiram cuidar do seu marido, que queiram cuidar de casa, que queiram cuidar da sua prole. Não há mal nenhum nisso. Querem que você acredite que há mal nisso. Não há mal nisso. Porque quando você cultiva a tua casa, cultiva o cuidado de cuidar, cultiva o cuidado da prole, do lar, do casamento, do marido, e o marido se coloca à disposição do sacrifício, e aí, se Deus prover para você um filho, maravilha, se ele não prover, tudo bem. Mas o simples fato de ter um núcleo familiar faz com que nasça o amor. E meu amigo. E o que é amar? A não ser sacrificar-se. Amar não é ter um sentimento. Eu posso amar algo que me é ruim. Eu posso amar algo que me é feio. Eu posso amar algo que me é triste. Se eu tiver minha esposa numa cama, Deus que me livre. Ó, superstição. Se eu tiver minha esposa em uma cama, continuarei amando-a. Para esses caras, e não precisa defender do partido, isso você tem que entender, a mentalidade já foi corrompida. Para muitos de vocês que estão me escutando, falaria assim, Nuno, então significa que sua esposa, se ela ficar de cama, você não vai ter mais relação sexual com tua esposa, e você vai traí-la, porque, veja, o homem foi feito para, o homem ele quer, o homem ele pleiteia, o homem deseja ter outra, ter uma relação sexual. Você trairá a sua família, você trairá a tua esposa, ela está de cama, ela entenderá isso de jeito nenhum. Eu não trairei. Aí você fala, quero ver. Sabe por que você quer ver eu cair? Porque você, dessa maneira, consegue, ao invés de desenvolver virtudes, valorizar a própria insuficiência, o próprio cultivo do mérito da falha. Isso é muito comum na mentalidade revolucionária. Por isso que os grupos, os coletivos, eles são muitos. E somente pessoas fracas fazem parte de coletivo. Porque o coletivo traz a falsa noção de segurança. O coletivo, ele horizontaliza. A virtude no coletivo não é permitida, enquanto na família sim é permitida. Nos céus, olha só que interessante, nós temos uma monarquia. E aqui na Terra nós temos a democracia. Como São Tomás de Aquino falava, a democracia é o governo dos idiotas. A massa em si, o resultado dessa massa nem sempre é o melhor. Nem sempre é o melhor. E tem pessoa que está escutando que eu tô comentando aqui que a democracia seria o governo dos idiotas e está extremamente ofendida. É esse o motivo. Você está num nível sensível. A família é responsabilidade, cultivar a família é responsabilidade, portanto o sensível não me interessa mais. Eu tenho que fazer algo que me é difícil, eu tenho que fazer algo que me é ruim, eu tenho que fazer algo que me é desagradável, eu tenho que amar algo que é difícil, eu tenho que amar algo que algumas vezes é ruim, eu tenho que amar algo que muitas vezes é desagradável. E isso, esses caras que vivem no próprio umbigo não conseguem entender. Porque para eles o fim último é o prazer. Olha a desgraça aqui, ó, tá aqui, ó, esquadrinhou. É um pessoal que vive, que o professor Olavo falava, na quarta camada. Os próprios coletivos não permitem com que você saia da quarta camada. E para você ter família, você tem que sair da quarta camada. Você tem que testar a sua força no mundo, você tem que provar o seu valor no mundo, você tem que ser alguém no mundo, você tem que deixar um legado. A criação de filhos é o quê? É um legado que se materializa no próprio corpo desse filho, dessa filha. Você está conseguindo entender que
Ter família exige muito mais de você, e exigindo muito mais te coloca em sacrifício e expande a tua capacidade de amar. É isso que o mal não quer que você faça, que você ame. Como Paulo diz, provavelmente em alguma carta aos Coríntios, eu não me lembro qual, se é a primeira ou a segunda, mas nós fomos feitos para amar, se sacrificar. E aí é óbvio que a manifestação maléfica diabólica nos movimentos revolucionários, você vai entender porque eu dei esse silêncio agora, não quer que você ame, não quer que você se sacrifique, não quer que você saia do umbigo, porque você, desse jeito, não será manipulado. Um sujeito que ama, depois que ama, nunca volta a ser o mesmo. Ele não quer ser por ser, ele quer ser para alguém, um meio para essa pessoa conseguir também amar, porque é muito bom amar. E é extremamente revolucionário hoje ser, por isso que eu dei a pausa, né? Porque é extremamente revolucionário hoje ter uma família. Porque o meio comum hoje, que eu diria até é um meio que quer se conservar, portanto conservador, ele exige com que você não faça o contrário do que ele faz. Fazendo o contrário do que ele faz, ele tenta te punir de várias maneiras, como aconteceu comigo, como aconteceu com milhares de pessoas, centenas de pessoas pelo menos. Então você é um revolucionário. Se você constituir uma família, a partir de hoje você é um cara que provavelmente será caçado pelo governo. Eu lembro, Mateus fez um mês, nós recebemos uma mensagem do GovBR, o sistema deles funciona muito bem para isso, do GovBR, perguntando por que ele não havia tomado a vacina. Graças a Deus, eu tenho meio privado, eu já tinha pago a vacina para meu filho e ele já tinha tomado. Então, é ir contra a maré. É ir contra a maré. É negar o mundo. Ter família é negar o mundo. E nós precisamos negar o mundo. A salvação não é deste mundo. A psicologia de quarta camada, ela é egoísta. Se você quer constituir família, alguém vai falar, Nuno, mas tem muita família que não funciona. É óbvio. A perfeição não é desse mundo. O ser humano é imperfeito. O ser humano tem o pecado original. O ser humano cai cada vez mais. Pode cair. Tem uns que não caem. Mas até o último momento, Pedro não fala isso? Orai e vigiai. Até o último momento, nós podemos ser surrupiados. Nós católicos, por exemplo, temos uma devoção a São Miguel Arcanjo, que nós fazemos uma oração justamente para ele cuidar de nós no último momento, nos dar força no último momento, porque quando a vida expira, é de fato o momento que você avalia se a vida foi enterrada, aí aquela parábola dos talentos, se o talento foi enterrado ou não. Tem um livro muito bom, cara. O título do livro é Sobre a Morte e o Morrer. Esse livro é muito bom, aconselho que você leia. É um livro triste, difícil, porque é uma psiquiatra que entrevistou pessoas no leito de morte. É triste, não é um livro fácil não. E todos se arrependem, todos se arrependem, todos se arrependem. Porque viveram para si. Porque viveram para si. Cara, aqui ó, se você ficou até o final desse vídeo, 13 minutos, você vive para si, você está satisfeito com a sua vida? Você dilata a tua vida em exemplos de sacrifício? Não, eu não estou feliz com a minha vida. O negócio não tá bom não. Se responsabilize por alguém. Tenha outras famílias. Vá trabalhar na paróquia. Você, meu irmão kardecista, vai lá servir sopa. Você, meu irmão evangélico, faça grupo de oração. Cuide dos mendigos, vocês fazem isso de maneira maravilhosa. Nós católicos, vamos ajudar. Vamos abrir grupos de terapia, por exemplo, igual eu fazia na paróquia. Vamos abrir grupos de estudo da Bíblia. Vamos servir. Que nós temos que imitar através desse sacrifício o amor de Cristo. Até rima. E aqui eu estou falando o seguinte, eu não estou colocando uma interferência na prática, porque isso aqui não é uma terapia. Deixa eu só falar o óbvio. Mas o fim último é esse. O dia que você tiver com o teu relógio contando os últimos segundos, você não saberá. Talvez você saiba. Nesse último segundo, nesse último minuto, a pergunta que fica é: você amou? Você se sacrificou?
Você se responsabilizou? Você cumpriu a vocação? Ou você simplesmente cruzou os braços, participou de algum coletivo, ou entrou em algum racionalismo idiota que tenta reduzir a humanidade a uma certa função utilitarista? O que você fez da sua vida? Você construiu família? Nós homens, e aí? Vamos ficar aqui 45 anos esperando uma esposa perfeita, somá-la sem alça? Mulheres, ficam escolhendo muito cara. Esse cara tem que ser perfeito. Desencana, isso é maléfico. Isso é extremamente maléfico. É a imperfeição e a nossa miséria que nos faz, quer dizer, que Deus nos faz grandes através delas. Tá respondido? Então, ter família é extremamente revolucionário, ir contra o mundo totalmente. E eu acho que você entendeu porque, no final das contas, o movimento revolucionário não quer que você tenha família. Porque depois que você ama, você não consegue desver. Me siga, compartilhe meu conteúdo, comenta, dá tua opinião. Aqui você tem liberdade. Se ofender, tô nem aí. Faz parte, espero que sirva como um espelho para tua própria insignificância. É isso. Fiquem com Deus e até o próximo episódio do Terapia Cast.